Bom dia, queridos amigos, que a doce e inefável paz de Jesus agasalhe os nossos pensamentos em vibrações de paz, de harmonia e que tenhamos todos muita alegria em nossos corações. Nós vamos ler hoje: Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade de seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas agora direis que vede, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que o conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas há que não leem, e entre os que leem, quantos que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que recebam diretamente ou por intermédio de outro, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, para culpado, mais culpado é, porque mais meios de os tocar, de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são. Se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse de orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escrita por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: Vede um argueiro no olho do vosso próximo, e não verdes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será perdido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de preocupar-se, de procurar saber se nos conceitos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta,
multiplicará também o número dos escolhidos. Queridos amigos, nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que amplie o nosso entendimento, que nos dê clareza e nos fortaleça com o pensamento no bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Jesus, que o seu Evangelho possa ampliar o nosso olhar para a responsabilidade que temos de aplicar o conhecimento que ora já recebemos em nós e auxiliando os outros irmãos de caminhada. Que o seu amor envolva todos aqueles que se encontram enfermos, acamados, tanto nos seus lares, nos hospitais, onde quer que se encontre a dor, Jesus. Que o Senhor esteja presente, que assim seja. Queridos amigos, é uma lição que nos chama bastante atenção. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Se somos um espírito milenar, temos que acreditar que o conhecimento do cristianismo, das leis divinas, do amor, trazidas por Jesus, já tem referências nas matrizes mentais de todos nós. Muitas vezes, iludido pelas questões do mundo, falamos para o outro sem refletir isto dentro de nós. Por isso que o tema do Evangelho, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós vamos ver que nós temos recebido muito, muito mais do que outros irmãos que vêm a doutrina espírita nos esclarecendo cada vez mais sobre a imortalidade e também sobre a comunicação dos espíritos que falam para todos nós. Ora, se temos o conhecimento da doutrina espírita, cabe então a gente ter uma racionalidade mais profunda, entender com mais clareza o que o Evangelho está nos trazendo. Muitas vezes nós falamos do Evangelho para o outro, mas não falamos para a nossa intimidade espiritual. Convido a todos a refletir no que o Evangelho de Jesus representa para você, irmão. Aqui nós vamos ver que nas primeiras linhas Kardec coloca: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Esse é um dos motivos de nossas dores, e que nem sempre nós compreendemos que as dores fazem parte dos acertos que temos que fazer com as nossas leis divinas. E como nós queremos viver nas sombras da ignorância, muitas vezes nós preferimos o que é mais cômodo, rogando amparo para os espíritos e tendo atitudes incompatíveis com tudo aquilo que nós temos recebido. Os ensinos dos espíritos, eles reproduzem máximas, as máximas, essas máximas que estamos falando de Jesus, com uma forma assim muito clara, especialmente para os médiuns que recebem os comunicados, as mensagens pela sua mediunidade. Primeiro, nós temos que procurar o entendimento para nós e depois para o outro. E outra coisa que o Evangelho, especialmente aqui, nos vai mostrar é João, quando ele nos diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós? Então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Talvez fosse difícil a gente compreender isto, mas a linguagem de Jesus, uma linguagem figurada,
ela está dizendo ao nosso espírito que ele vem a este mundo para exercer um juízo, o cumprimento das leis. Esse juízo é o cumprimento das leis, para que nós pudéssemos compreender se nós temos tido conhecimento, se nós podemos ler, se nós podemos aprender. Cabe a todos nós termos uma responsabilidade maior sobre o que nós pensamos. E aqueles que estão vendo e muitas vezes ouvem e não têm esse olhar para a sua intimidade, ele age de forma irresponsável, porque ele não assimila isso de forma consciencial, e por isso que nós nos tornamos cegos. Jesus refere essa cegueira muitas vezes no Evangelho, quando ele fala cegos, conduzindo cegos, mostra para nós na restituição da visão dos cegos, que ele poderia cair em erro. Por quê? Porque o nosso olhar ainda é para o olhar do mundo. O nosso olhar é para o olhar das ilusões. Então é preciso que a gente pare um pouco e pense, porque todas as vezes que nós caímos em algum erro ou nós experimentamos alguma inquietação, decorre sempre de uma falta cometida. E nós, às vezes, queremos desculpar aquilo que não cabe mais desculpas, porque nós já temos o conhecimento. Então, é preciso que a gente saia dessa vestigem permanente que nós carregamos dentro de nós, achando que nós estamos bem, que nós sabemos tudo e que nós não temos esse olhar que precisávamos ter. Muitas vezes nós temos aceitado esse olhar das ilusões e nós tomamos caminho inverso, que é o caminho da porta larga, o caminho da ilusão. E nós, muitas vezes, não podemos pedir do outro aquilo que ele não tem. Por isso que o Evangelho fala que nós temos recebido muito. E para nós que temos recebido, temos sido convidados a refletir no Evangelho de Jesus, nós automaticamente teremos que ter um trabalho digno, uma ação nobre, tomarmos cuidado para que a gente não venha cair nos nossos próprios enganos, né? E nós vamos ver que quantos irmãos nossos queridos que conhecem o Evangelho de Jesus, ele muitas vezes subestima a sua força e assume compromisso que não é mais para ele, que não é mais digno. E nós vamos ver que esses irmãos, eles caminham em labirintos. Por quê? O labirinto da sombra da vaidade. Muitas vezes nós sabemos, mas a nossa intenção é outra. Então, uma coisa que nós precisamos de refletir, por exemplo, é quando nós sofremos alguma perda. Nós podemos ver que nós, às vezes, ainda revoltamos. Então, nós olhamos para nós mesmos, vemos que nós somos igual aquele barco, a matroca. Falamos, mas não nos sustentamos. Então, nós distorcemos muito o raciocínio do Evangelho de Jesus em função dos nossos interesses pessoais. Então, meus amigos, nós estamos aqui nesse momento no mundo para vivenciar as lições do Cristo e que essas lições nos tragam uma certa tranquilidade, um certo reconhecimento. E hoje eu vejo que Eurípides Barçanufo ainda nos trouxe a evangelização de espíritos, nos convidando plenamente a vivenciarmos todo o Evangelho, trazendo para dentro de nós, porque nós já estamos no momento de entender que o reino de Deus, ele acontece dentro de nós. E a evolução, o ser de perfeitos que Jesus nos disse, é justamente uma proposta divina para que nós possamos avançar de acordo com o entendimento, com a luz da verdade. E muitos desatinos nossos, que nos causam grandes dificuldades. Quando esses desatinos visitam o nosso espírito, nós precisamos buscar os recursos que temos dentro de nós para acender a luz. E essa luz, muitas vezes, ela vem da prece. Quando nós somos convidados a renovar nosso pensamento, nossa maneira de viver,
nossas compreensões sobre a verdade e não olhando mais as questões exteriores, mas projetando dentro de nós, para o nosso próprio pensamento, uma correção divina, uma modificação, porque quando o Evangelho nos fala sobre a questão aqui, se fosseis cegos não teríeis pecados, quer dizer, cegos não é o cego da visão, é o cego da ignorância, porque quando os discípulos perguntaram para Jesus, né, e também nós então somos cegos, respondeu Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado. Quer dizer, se você fosse cego e você não tivesse o conhecimento da verdade, não poderia ser considerado um erro ou um pecado igual daquele que tem. É isso que Jesus está falando. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Vês o quê? Vê a verdade. Compreende a verdade. Então, meus queridos amigos, muitas dores, muito remorso, muito arrependimento, vem justamente daqueles que sabem, que conhecem e acaba caindo, né? Então, nós precisamos entender que muito se pedirá quem muito recebeu. O que é isso? Automaticamente, nós vamos recordar de todas aquelas criaturas que nós temos um carinho e que elas foram chamadas, né, pelo trabalho, pela responsabilidade da vida. E quando nós assumimos um compromisso com Jesus, todo o nosso trabalho vai nos pedir uma renúncia pessoal. E uma renúncia que é renúncia em nosso próprio proveito. Nós precisamos entender isso, esquecendo muitas vezes os recursos, né, do Espírito que foi que nós fomos adjudicado e nós não sabemos olhar dessa forma. Mas nós precisamos erguer nosso pensamento em busca de novas experiências. Nunca esqueça, amigos, nós somos um espírito em busca de experiências espirituais. Nós não somos corpos em busca de experiências humanas, porque nós somos imortais. Então, nós precisamos saber que a responsabilidade não pode centralizar de maneira alguma em alguém, em qualquer pessoa, que nós vamos jogar a culpa ou falar que foi ele, sob pena de sufocar o progresso do nosso próprio impulso divino que está dentro de nós. Então, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos compreender as palavras do Cristo e que essas palavras nos dê força, coragem, mas que nós possamos lembrar, acima de tudo, os talentos que nós temos, que Deus nos ofereceu, e que muitas vezes nós guardamos, enterramos esse talento, são justamente as portas da clarividência espiritual, e lembrando que todos nós responderemos por tudo aquilo que nós temos. Por isso que Jesus fala do juízo. Todos os nossos atos gerarão consequências para nós mesmos. Deixamos aqui mais uma manhã de luz em nossa vida, convidando a todos a refletir no Evangelho do Cristo, para que esse Evangelho redunde no nosso pensamento a esperança, a confiança e a certeza de que jamais caminhamos sozinhos e que o Evangelho de Jesus tutele sempre a nossa criação mental. Nesta manhã, Jesus, de tanta luz, nós pedimos aos Espíritos amigos que nos envolvam, trazendo aos nossos corações a tranquilidade, a serenidade, para recebermos o passe. Que cada um entre na sua intimidade e faça a sua rogativa, pois só você, irmão, sabe quais são as dores que te atormentam nesta manhã. Rogamos a Jesus que os amigos espirituais estendam suas mãos sobre nós, modificando as nebulosas difíceis do nosso pensamento, trazendo luz, clareando os nossos conflitos,
para que nós possamos prosseguir em paz. Fluidifique a nossa água, para que ela se transforme em medicamento para todos nós. Que ela seja, Jesus, o veículo que vai receber essa energia e que essa energia possa nos sustentar, nos acalmar e nos amparar. Assim, Jesus, pedimos mais uma vez que visite todos os lares, todos os hospitais, e que a paz augusta do seu amor, do seu evangelho, fortaleça-nos em nossa caminhada. Amigos, irmãos queridos, recebam em seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.